Alguns alunos que acompanham o nosso canal já haviam sugerido que gravássemos um vídeo sobre a reforma da Previdência. Com a mudança de governo e o anúncio de que o atual governo iria apresentar uma nova proposta de reforma da Previdência, resolvemos aguardar essa nova proposta. No dia 20 de fevereiro deste ano, o atual presidente entregou a sua proposta de reforma da Previdência ao Congresso Nacional e é sobre ela que nós vamos nos referir quando falarmos de reforma da Previdência aqui. Esse é um tema muito atual e curioso, pois envolve uma interdisciplinariedade em 3 matérias do direito, pelo menos: o direito previdenciário, o direito financeiro e o direito tributário. Nós não vamos nos debruçar sobre as questões do direito previdenciário, que envolve mais a questão dos benefícios, porque não é a nossa área de expertise. Mas, inicialmente, nós vamos gravar 2 vídeos sobre a reforma da Previdência, um mais voltado para o direito financeiro, em que vamos tratar do déficit da Previdência, e outro voltado mais para o direito tributário, em que vamos tratar das propostas de alteração das contribuições previdenciárias. No vídeo de hoje, nós vamos tratar do déficit da Previdência. Para tratarmos do déficit da Previdência, temos que antes revisitar algumas normas da Constituição a respeito do financiamento da Previdência. A Previdência faz parte do grupo da Seguridade Social, que envolve Previdência, Assistência Social e Saúde, conforme o artigo 194 da Constituição. O seu financiamento está previsto no artigo 195 da Constituição, que determina o seguinte: a Seguridade será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Da redação do caput do artigo 195 da Constituição, podemos extrair que a Seguridade não será apenas financiada com base em contribuições de natureza tributária previstas nos seus incisos, mas também com base em dotações orçamentárias dos entes federativos. Nos incisos do artigo 195, nós temos as contribuições especiais sociais voltadas para financiamento da Seguridade Social, e aí nós temos a contribuição previdenciária da empresa e do empregador ou trabalhador. Temos também outras contribuições da empresa, como aquelas que incidem sobre receita e faturamento, PIS e COFINS, por exemplo. Temos a contribuição que incide sobre o lucro das empresas, a contribuição social sobre o lucro. Temos também a contribuição sobre a importação e a contribuição sobre as receitas de concursos de prognósticos. De acordo com o artigo 167, inciso 11 da Constituição Federal, é vedada a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o artigo 195, inciso 1, a linha A, que é a contribuição previdenciária patronal, e inciso 2, que é a contribuição previdenciária do empregado ou trabalhador, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do Regime Geral de Previdência Social, de que trata o artigo 201 da Constituição. Disso se depreende que as contribuições previdenciárias estão estritamente vinculadas às despesas com pagamentos de benefícios da Previdência. As contribuições previdenciárias arrecadadas pelas disposições da Constituição só podem ser gastas em benefícios da Previdência Social, mas a recíproca não é verdadeira, ou seja, a Previdência ela pode ser financiada por outras contribuições que não apenas a contribuição previdenciária. A contribuição previdenciária só pode ir para a Previdência, mas outras contribuições que não a previdenciária, voltadas também para a Seguridade Social, podem ajudar a financiar a Previdência, assim como outras dotações orçamentárias dos entes federativos. Na prática, nós vamos ver que essa concepção ela é bem distorcida. De acordo com a Secretaria da Previdência, o déficit da Previdência Social de 2018 foi de 195,2 bilhões. Segundo as informações oficiais, o total de despesas com benefícios do Regime Geral de Previdência Social foi de 586,3 bilhões, enquanto a arrecadação ficou em 391,2 bilhões. Mas que arrecadação é essa? Essa é a arrecadação da contribuição previdenciária. O primeiro questionamento que se levanta a respeito do déficit apresentado para a Previdência Social é que ele só leva em consideração a arrecadação atinente às contribuições previdenciárias, desprezando outras contribuições também voltadas para a Seguridade Social, onde está situada a Previdência, e que poderiam auxiliar
no financiamento dos benefícios da Previdência. Então, na verdade, quando a gente fala em déficit da Previdência, pelo menos nas informações oficiais, são excluídas todas as outras contribuições para a Seguridade Social que poderiam também auxiliar o financiamento da Previdência. Outro fator que também é desconsiderado é a desvinculação de receitas da União, também conhecido pela sigla DRU. De acordo com o artigo 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o ADCT, são desvinculados de órgão, fundo ou despesa até 31 de dezembro de 2023 30% da arrecadação da União relativa às contribuições sociais, sem prejuízo do pagamento das despesas do regime geral da Previdência Social, as contribuições de intervenção no domínio econômico e as taxas, já instituídas ou que vierem a ser criadas até a referida data. Assim, é retirado 30% das receitas que seriam previamente vinculadas à Previdência Social. 30% da receita arrecadada vai para outras despesas que não pagamento de benefícios, contrariando expressamente o que determina o artigo 167, inciso 11 da Constituição Federal. Ou seja, além de não considerar todas as receitas possíveis para o financiamento da Previdência, ainda há uma retirada de 30% das receitas que estão especificamente vinculadas ao pagamento de benefícios. Temos também um problema no que diz respeito às despesas que são incluídas nesse cálculo, porque hoje a Previdência, pelo caráter solidário, ela é responsável pelo pagamento de determinados benefícios que não têm o caráter contributivo, ou seja, são benefícios tipicamente assistenciais e não previdenciários, como é o caso dos segurados especiais. Ou seja, para a consideração das receitas, a gente só considera as receitas previdenciárias, mas na consideração das despesas, a gente não tem a exclusão daquelas despesas que não seriam propriamente previdenciárias, mas sim tipicamente assistenciais. Para guardar maior coerência nesse cálculo, a gente deveria fazer a análise do déficit ou superávit da Seguridade Social, considerando todas as receitas da Seguridade Social e despesas da Seguridade Social, sem a eliminação da receita que é desvinculada por ocasião do artigo 76 do ADCT. Na minha opinião, com a qual vocês não precisam concordar, há no mínimo uma falta de transparência nas premissas para a reforma da Previdência e uma falta de coerência com as premissas básicas da nossa Constituição. É certo que a população está envelhecendo, que a taxa de fecundidade está caindo e a expectativa de vida aumentou. E isso pode sim ser um problema para as contas públicas no futuro por conta do caráter solidário da Previdência. A gente pode ter uma situação em que tenha menos pessoas contribuindo do que pessoas gozando de benefícios. Isso certamente será um problema muito grave para as contas públicas. É certo também que o regime próprio dos servidores públicos pode influenciar num certo desequilíbrio para as contas da Previdência. Esses fatores poderiam justificar uma reforma da Previdência para o aumento da idade da aposentadoria, por exemplo. Sim, acredito que seriam fatores suficientes para justificar uma reforma, claro que com muita discussão. Acredito que uma reforma baseada em premissas mais transparentes levaria a uma proposta mais coerente com as nossas bases constitucionais. O problema é que quando a gente toma como premissa de que há um déficit na Previdência sem considerar outros fatores que colaboram para esse déficit, a gente pode ter uma proposta em que a gente perde no montante dos benefícios e não apenas na equalização de um problema financeiro futuro para as contas públicas. A gente pode perceber um indício de perda do montante dos benefícios nessa última proposta, quando ela utiliza como base para o cálculo dos benefícios a média de todos os salários de contribuição do segurado e não apenas dos maiores salários, levando em consideração 80% do período de contribuição, como é no regime atual. Isso apresenta indícios de que o montante dos benefícios podem ser menores no futuro de acordo com essa reforma, se ela for aprovada. Acredito que uma reforma da Previdência justa não deve levar em consideração o déficit da forma como ele é apresentado hoje e deve prezar pela irredutibilidade dos benefícios. Quem quiser se aprofundar no assunto, eu recomendo um texto muito bom, uma análise muito interessante que envolve a questão do direito financeiro e do direito previdenciário, no artigo dos professores André Portela e Ana Carla Fracalossi, com o título Análise Crítica do Financiamento da Previdência Social e Alternativas às Propostas Oficiais, que está na coletânea Direito, Hermenêutica e Conhecimento Jurídico. A análise que eles fazem é realmente muito interessante, eles analisam todos esses pontos que eu coloquei aqui com muito mais profundidade.
e entram também na questão previdenciária, apresentando propostas alternativas, o que é bem interessante. Espero que essa abordagem tenha sido útil para vocês de alguma forma. Ainda continuaremos falando sobre a reforma da Previdência e no nosso próximo vídeo vamos tratar dos aspectos tributários da última proposta apresentada pelo atual presidente. Se vocês gostaram da nossa abordagem, não deixem de se inscrever no nosso canal para acompanhar o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima!